todo mundo está trabalhando para fazer o melhor possível. Isso é na cooperativa, isso é na propriedade, é o funcionário. Acho que todo mundo tendo esse foco de eu fazer o melhor possível, acho que nós estamos no caminho Sim. certo. Gostar do que faz. Se você gosta do que faz, sempre quer mais informação, quer melhorar, é um conjunto de coisas tudo voltados para aquilo que você trabalha e você quer aprimorar isso. Capricho é fazer o teu melhor, ainda que você não tenha condições de fazer melhor ainda. O que o país pode fazer por vocês? Questione o que eu posso fazer pelo país, para melhorar o país. Seja bem-vindo ao Nota do Leite, o podcast que dá voz aos produtores e influenciadores do agro. Eu sou a Jéssica Quirino e esse é um episódio muito especial para mim, porque hoje eu estou com Patrícia e o Sr. Marinos. Sejam bem-vindos ao Nota do Leite podcast. Obrigado. Bom, vamos começar contando um pouquinho da história de vocês, como que tudo começou, quando que começou essa trajetória na pecuária de leite, ou se teve mais história antes. Ok, Jéssica, obrigado. A história começou há muito tempo atrás, quando meus pais saíram da Holanda, um tempinho pós Segunda Guerra Mundial, onde na Holanda e toda a Europa teve uma crise muito grande, porque foi devastada a Europa inteira, né? E o futuro ali não era muito certo. Meu pai queria que todos os filhos tivessem a oportunidade de ter uma fazenda, uma pecuária para tocar a vida. E lá isso era quase impossível, ele tinha muito pouca área, tinha 10 hectares, acho que onde ele plantava e tinha umas vacas. O sonho dele era emigrar para o exterior. Tinha a oportunidade de ir para o Canadá e o Brasil. E ele optou em vir para o Brasil, um país totalmente estranho, de língua totalmente diferente, porque para um holandês é muito difícil o português. E meus pais até nunca aprenderam a falar direito português, por isso os filhos sempre tinham que estar juntos para traduzir. E isso aconteceu em 1960, que eles vieram para o Brasil. Eu ainda não tinha nascido, vieram meus 2 irmãos e 2 irmãs de lá. E o começo no Brasil também foi bem difícil. Não tinha assistência técnica, não tinha nada para se dizer o que fazer, o que não fazer. Então foram anos bem difíceis. Eu lembro que a minha mãe falava, nossa, o que eu fiz? Porque na Holanda eu tinha energia elétrica, eu tinha água encanada, tinha um monte de coisas que no Brasil não tinha. Teve que retroceder bastante. Mas, enfim, eles vieram e falaram, não vamos voltar mais, isso não pode acontecer, nós vamos ir até o fim. E anos 70 começou a melhorar. Os primeiros anos não foi com pecuária de leite, foi na agricultura, teve um plantio de arroz, que em 1900, se não me engano, 63, já teve uma seca devastadora, onde metade do Paraná mais ou menos queimou. Teve uma seca que de abril até outubro quase não choveu nada, e houve muitas queimadas, muitas pessoas perderam a vida por causa desse fogo que teve. E esse plantio de arroz virou em quase nada, não produziu nada. E o arroz que tinha sido plantado ficou ali e formou semente. Para o ano seguinte, aquele arroz que nasceu por conta deu uma colheita boa. Isso foi quase que uma salvação para a imigração, porque daí, pelo menos tinha isso. Porque já, de cara, levaram uma rasteira, assim, do tamanho que, puxa vida, parecia que não era para dar certo. Mas, no ano seguinte, teve uma colheita razoável. E daí, o que se pensou? Puxa vida, agricultura é difícil, porque você tem uma colheita no ano, e se essa colheita não der certo, eu não tenho nada. Aí você pensou em vamos criar vacas de leite, e foi trazido alguns animais, no caso do meu pai, eu acho que veio de Carambi, se não me engano, 3 animais, isso foi o começo. E no começo não tinha inseminação artificial, não tinha nada, era totalmente diferente, então o aprimoramento genético era muito lento. E teve vários desafios, que na época tinha febre aftosa, que nem se vacinava, depois começou-se a vacinar, mas isso deu um impacto negativo muito grande na pecuária de leite. E a partir dos anos 70, quando se iniciou com a agricultura, plantio de soja,
também totalmente sem conhecimento. Também era uma coisa nova que se tentou e não se tinha know-how nenhum. Mas, com o passar dos tempos, começou a ter assistência técnica, a produção de leite começou a melhorar e eu comecei a trabalhar com pecuária de leite. O primeiro eu fui bancário, eu trabalhei 2 anos em banco. Não pensando em seguir carreira ali, mas para adquirir conhecimento. Nenhum conhecimento nunca é perdido, né? E após isso, daí eu vim para a propriedade e comecei a trabalhar junto com o pai. Nós tivemos um problema em 2010, onde recomeçamos. E nessa época, meu irmão era sócio comigo, meu irmão mais velho. E ele ficou desanimado e resolveu. Ele também não tem família, ele é solteiro. E ele desanimou e resolveu sair da sociedade. E eu comecei do zero de novo, em 2012, comprando animais jovens, bezerros, e que começaram a produzir leite em 2014. Eu lembro até hoje, em maio de 2014, a gente começou parindo uma novilha, outro dia parindo outra, e assim devagarzinho. E a gente tinha até um tanque grande, onde nem era tecnicamente possível jogar esse pouquinho de leite para resfriar. Então, eu emprestei um tanquinho pequeno de 1.000 litros. Antes disso, ainda levava o leite no meu vizinho, no seu Walter Verburg, que eu até agradeço aqui publicamente, que me deixou levar o leite lá para ser resfriado lá, e acho que após 2 meses, mais ou menos, já tinha leite suficiente para pôr dentro de um tanquinho de 1.000 litros. E aí, de lá para cá, a gente veio crescendo devagarzinho. Essa é mais ou menos a história. Começou ali com quantas vacas, seu Marinos? Ou foi uma parindo e aí foi... Eu comprei a primeira leva que eu comprei do seu Geraldo Verburg, eram 25 animais. 20. Todos bezerros, tinha uns um pouquinho mais velhos, um pouquinho, então ia parindo uma essa semana, uma na outra semana, e aos poucos eu nem me lembro mais quantos animais tinha depois de 2 meses, 3 meses, mas devagarzinho foi crescendo. Então, foi um crescimento bem lento no início. Depois que você tem um volume maior, fica tudo mais fácil, o crescimento é mais amplo, mais rápido. Ainda mais com o advento do semi-sexado, ficou muito mais fácil você poder crescer rapidamente, né? Sem isso, você tem a probabilidade de ter uma fêmea ou um macho 50%. Com o advento do semi-sexado, nas novilhas a gente usa todo o rebanho semi-sexado, você tem 90% de chance de nascer uma fêmea. Então, o crescimento é mais rápido, né? Apesar da taxa de descarte também, hoje em dia, é muito alto, porque a produtividade cresceu demais, né? Os níveis estão... Às vezes, você até se assusta. 10 anos atrás, um animal que produzia 40 litros, nossa, era o máximo. Hoje em dia, 40 litros é uma coisa totalmente comum. Então, as coisas mudaram bastante. E continuam mudando ainda, né? Cada vez com novas tecnologias, novas... A gente, às vezes, até pensa, onde que isso vai parar? Onde vai parar, exatamente. E, Patrícia, como que foi a história da senhora? Onde que se une com o seu Marinos e traz todo esse propósito de vida também que a gente sabe que a senhora tem, que é na pecuária de leite? Então, foi nesse recomeço, em 2014. Daí, eu entrei para ajudar e fui pro operacional. A parte das bezerras era eu quem cuidava. Cuidei por alguns anos. Foram vários anos cuidando das pequenas. Olha só. E hoje a gente sabe que vocês sempre tiveram freestyle, né? E Sim. aí, na verdade, ainda tem, né, seu Marinos? E agora tem também um compost. Por que vocês foram pro compost ao invés de, por exemplo, fazer mais um freestyle? Basicamente pelo conforto animal. Eu já tinha ouvido falar muito e o sistema começou, se não me engano, em Israel, que é um país com bastante calor e é um clima desértico lá. E muitas pessoas também tinham me falado, pô, não faça isso, tem pouco conhecimento, dá problema, pode dar muito problema de mastite no leite. E eu, pô, meio cabeça dura, falei, não, mas por que não, né? Nós fomos olhar algumas propriedades na Castolândia, na Frígia, e eu até me assustei, porque o clima lá é muito mais úmido. Para nós, em Arapoti, o clima é muito melhor para um compost do que para o produtor de Castolândia e da Frígia, porque ali tem muito mais umidade, muito mais dias nublados, com muito mais neblina. E até a gente se assustou, falou, nossa, será que é isso que a gente quer mesmo? Ficou meio assim, né? Falei, não, mas vamos fazer bem feito. E o que aconteceu? A gente tinha um lote de vacas que estava no freestyle, que tinha uma média de leite X, eu não lembro quanto que era. Eu sei que a gente pegou o lote inteiro, tirou do freestyle e passou para o compost, quando estava o primeiro compost pronto.
Isso deu uma diferença de 3 litros vaca dia a mais de produção com a mesma dieta, não mudamos nada. É só a questão do clima, do conforto, do ambiente tranquilo, eles podem deitar à vontade. Espaço, né? Eu até no começo levei muitos sustos, porque às vezes você passava de noite, olhar, tava o animal esticado lá, morreu. Aí você chega perto, não, tá dormindo lá bem gostoso. Eu falei, nossa, ufa, não aconteceu nada. Eu também achava a mesma coisa, eu não sabia que ela dormia tão esticadinha assim. Sim. A gente assustava no começo. E teve alguma mudança, assim, na rotina da propriedade? Por exemplo, até para os ordenhadores, essa mudança de manejo ou... Não, a única coisa que foi acontecendo foi que os animais do plantel foi crescendo, cada vez os ordenhadores tinham que acordar mais cedo, né? Para conseguir estar pronto com a ordenha até 6:30. Daí chegou um momento, não, a gente não vai começar mais cedo, o caminhão que venha mais tarde, então, porque senão daqui a pouco os ordenhadores têm que vir meia-noite, então eles têm que ter um pouco de qualidade de vida também, né? Então isso aconteceu, que com o aumento do rebanho, a gente foi cada vez até chegar num limite, falando, agora chega, agora vamos atrasar um pouco para o caminhão vir mais tarde. Sim. Bem... E Patrícia, então a senhora comentou que começou lá com as bezerras, né? Hoje já está com uma parte mais de treinamentos, de RH, que hoje é a responsabilidade. No início foi toda essa parte operacional. Aí depois foi crescendo o plantel, aumentando a equipe, aí eu passei ficando mais no administrativo. Aí o filho se formou, veio para ajudar, já ficou com essa parte financeira, ficou para ele. E daí eu hoje eu estou só com a parte do RH. E como que é hoje fazer essa parte do RH? Porque a gente sabe que a gente tem um ponto nas propriedades que é muito sensível, digamos assim, que é a rotatividade de pessoas, né? Como que vocês tentam fazer para diminuir isso hoje na propriedade? Esse setor eu gosto muito, então não sou suspeita para falar, mas a rotatividade no início era grande também por causa da minha falta de conhecimento. Aí depois comecei a fazer cursos pelo sindicato, pela cooperativa também, nos proporcionou. E comecei a melhorar nesse sentido como pessoa, como entender o lado deles e investir neles com treinamento interno, treinamento na prática. Sempre que possível, mando eles para fazer cursos no sindicato também, sindicato rural. Faço reuniões também com eles, batendo papo, às vezes rola um cafezinho, um almoço. Então é isso, a gente tem que estar sempre próximo a eles, porque sem pessoas não tem processo. E não tem mesmo, né? Porque é eles que fazem lá no dia a dia a coisa acontecer, né? Então tem que valorizar, eles se sentem valorizados a partir do momento que você dá ouvido a eles e que você investe neles nesses cursos e treinamentos. E hoje mais ou menos quantas pessoas que vocês têm lá na propriedade para 14 pessoas. Bastante, né? Bastante. Para administrar os... São 11 no leite, e 1 na sinocultura e 2 na agricultura. A gente trabalhou um tempo com sempre uma pessoa faltando, porque quando você tem 11 ou 12 funcionários, você tem basicamente um tirando férias por mês, né? Então, você teria que ter uma pessoa a mais para só ajudar a cobrir as férias. E nós ficamos alguns meses pedalando para achar uma pessoa a mais, e abria-se vaga e não vinha ninguém, ou vinha, mas não tinha experiência nenhuma, ou não tinha a qualificação que a gente queria, era uma outra área que queria trabalhar, mas foi uma luta razoável para ter uma equipe. E volta também, né? Você tem a equipe completa e uma outra pessoa resolve sair ou não está satisfeito. É que tudo isso faz parte, né? Faz parte de quando você tem uma empresa para liderar, você está com esse risco grande nas mãos, né? Nas mãos. Equipe não tá sempre com a equipe formada, às vezes falta ou tá de licença por algum motivo de saúde. Então, mas daí com o passar do tempo, com esse crescimento, ficou mais fácil a gente ter um a mais na equipe para ter todo esse escala assim, sem problemas de faltas. Aí quando você tem poucos funcionários, digamos que você tenha 3, falta 1,
falta um terço, né? É. Quando você tem 11 e falta faltou nem 10%. Então Eu fica mais consigo fácil. remanejar. Agora, quando tem Consigo pouco e remanejar. falta um, é complicado. Daí, muitas vezes, você mesmo tem que cobrir a falta de um e tudo. Hoje em dia, a gente até, na parte de trabalho operacional, a gente pouco precisa fazer. A gente dá a mão alguma coisa, mas não no dia a dia que a gente tem que fazer alguma coisa. Tudo já está na mão dos funcionários. Sim. E daí, com o passar do tempo que a gente foi ficando mais velho, os filhos também entraram na atividade, e isso ajuda bastante também. Ajuda. Né? E algo que eu gosto muito de fazer é sempre treinar uma nova pessoa, capacitar ela. E eu sempre penso, se cada empregador fizesse isso de capacitar que fosse ao ano, nós já teríamos muitas pessoas qualificadas no mercado. Então, você também não teria esse tanto problema de falta de pessoas, né? Então, a gente continua com essa proposta de treinar pessoas do zero. E muitas vezes dá muito certo. Muito certo, eles se apaixonam pelo que fazem. Hora de conhecer quem está conosco nessa jornada pelo futuro da pecuária e agro brasileiro. Fitobiotics, Ouro Fino, Bauman, Lely, Dairyup, Azeclin, Menarim Agro, Hanscamp, Salmix, Hanlelac, Delaval, Cooperativa Castriolanda, Cooperativa Frisia e Grupo Masters do Leite. Essas marcas acreditam no poder da pecuária e estão impulsionando junto conosco o agro brasileiro para outros patamares. Se você também quer impulsionar a pecuária e o agro brasileiro, siga, curta e compartilhe esse episódio. Vamos fortalecer juntos essa rede que transforma o campo. E pessoas é muito importante, principalmente quando a gente fala na parte da rotina de ordenha. E a gente sabe que vocês acumulam alguns títulos aí na parte de qualidade do leite, com alguns prêmios. Como que vocês fazem para manter eles engajados e para manter esses resultados também sempre excelentes? Não é fácil, Jéssica, não é fácil. Mas, graças a Deus, tudo é graças a Ele que nos capacita, nos dá saúde e tudo mais, inteligência. E a gente trabalha com um programa de premiação. Nós temos várias metas que são exigidas na qualidade do leite, que é CCS até 100. De CCS, eles têm bonificação, premiação 100%. E CBT também até 5. Então, são normas bem altas até, porque estão abaixo do que é exigido pelo pool de leite. É que eu não quero chegar no limite, porque quando está no limite é fácil você passar um pouquinho do limite, e aí nós já vamos ser desqualificados, não, vamos ser desbonificados. Não vamos ter premiação. Sim. Né? Então, uma parte, 10% dessa questão de CCS baixa e CBT, 10% disso vai para os funcionários, para os ordenadores, que dá um valor bem razoável. Sim. Isso é um dos motivos que mantém eles engajados, e até 1 ou 2 funcionários já me falaram, uma época estava indo muito bem, a CCS estava em 45, 50, e também a CBT sempre estava em 1 ou menos de 1. Ele falou, puxa vida, tá perigoso agora, né? Tá indo muito bem, vai que acontece alguma coisa, o negócio desanda. Desandar não vai assim, mas quando começa a subir um pouquinho, você já levanta o alerta, o que está acontecendo, quais animais. É uma coisa assim que você tem que estar sempre atento. Não é, não, tá bem agora, tranquilo, vamos abaixar a guarda. É uma coisa diariamente e tem que andar junto. E o que eu percebia no começo, a gente tinha essas metas, e o que o pessoal começou a fazer? Dava um grumozinho, alguma coisa no leite, antibiótico. Pô, mas aí tá errado, né? Eu fico com o ônus e eles com o bônus. Então, nós tivemos que pôr também essa regra. Até tantos animais com mastite era premiação, até tantos era tirado uma parte da premiação, e também a gente começou a trabalhar, dar alguns grumos, alguma coisa, vamos fazer uma massagem primeiro, vamos usar um anti-inflamatório, não entrar com antibiótico, que até não é nem legal para o meio ambiente, nem nada, descartar leite é prejuízo. E também nós temos como meta, animal foi tratado 3, 4 vezes com antibiótico diferente e não resolveu, ele vai embora. Não é um animal que seja economicamente viável. Então, tem certas práticas que, às vezes, você pensa, puxa vida, a mandar um animal embora por causa disso?
Pois é, mas às vezes entra uma novilha no lugar que já com a genética mais aprimorada, com um nível de CSS mais baixo, é mais vantajoso do que você insistir com o animal com tratamento. Com certeza. Mas eu digo uma coisa, não é fácil manter, até às vezes não é fácil você mesmo ficar sempre animado e coisa. Tem dias, todo mundo tem isso, tem dias que está menos animado um pouco, digamos Mas assim. sempre é um conjunto de coisas, né? É o olho do dono, é A equipe sempre sendo treinada, monitorada e engajada. E eles são equipe fera mesmo. E não é só os ordenhadores, né? Tem a equipe dos tratadores, tem a equipe que trazem os lotes e manejam a cama. Então, todo mundo é importante. É uma cadeia, é um elo. Se algum elo da corrente estiver fraco ali, ela vai arrebentar. Então, todo mundo tem que ajudar. E se eles tiverem consciência de que um ajuda o outro e que um vai fortalecer o outro, nossa, você está no caminho certo. Por isso que eu uso o termo muito com eles, que é uma engrenagem. Então, um depende do outro para poder rodar tudo junto. Até porque senão vai estar tudo... Se uma engrenagem ali parasse, a partir do momento que não fizerem um bom manejo ali da cama, lá dentro vai estourar. Um tem consequências sobre o serviço. E os tratadores têm premiação, os passadores de lotes têm premiação, que mais? O pessoal do bezerro, que é muito importante também, todos trabalhamos tudo com premiação. Temos que aprimorar, tem coisas para melhorar ainda, porque às vezes você faz uma sistemática e daí o pessoal sempre quer dar um jeitinho, uma coisa, então você tem que sempre estar esperto e ver que as coisas têm que andar certo. E vocês falaram também dos filhos, né? Que os filhos estão vindo. E aí, assim, vocês conseguiram uma coisa que pouca gente consegue, né? Que é um agrônomo e uma veterinária, né? Que é o Neto e a Kelly. Filhos já são uma bênção. Agora, trabalhando junto é melhor ainda. Com certeza. Mas conta um pouquinho para nós de como que vocês fizeram esse incentivo, né? Que hoje a gente vê muitas pessoas trabalhando nisso, nessa sucessão. Como que vocês fizeram isso? Se foi de forma natural? Natural. Nada forçado. Então, eles escolheram a profissão que queriam seguir. E desde pequenininho, né? O mais velho falava que queria ser igual o pai, né? Agricultor igual o pai. A Edina falava que ele não queria estudar, porque ele não precisava estudar. E a mais nova, daí a filha, ela, acho que viu muito a minha paixão pelas bezerras ali. Olha só. Eu acho que foi por aí, mas forçado nunca foi. Sempre foi de forma natural. E a gente já está colhendo os frutos dessa sucessão. E como que vocês imaginam, assim, o futuro, essa entrega de bastão? Tá bem tranquilo. Porque as duas áreas são usadas na pecuária de leite, né? E a gente trabalha também com suinocultura, trabalha com agricultura. E até meu filho, no começo, ele é meio resistente, porque, tipo, no inverno, às vezes, eu pegava uma área de agricultura e usava para fazer comida para as vacas. Pai, mas não é melhor trabalhar com trigo e coisa nada? Pois é, filho. Se estiver dando renda, talvez sim. Mas se a gente plantar uma aveia, uma outra cultura de inverno e pôr isso nas vacas, elas transformarem isso em leite e dar renda também, é uma opção. Porque hoje a gente vê isso nas colônias. Tem muito pecuarista que não tem como aumentar a área, porque o preço das terras subiu demais, tá um valor assim quase que impagável. Então, arrendar a terra também está caro. O que é uma oportunidade seriam as parcerias com agricultores, principalmente se o agricultor não está muito longe da tua área de atuação, porque o que encarece seria o frete, né? Mas se você tem um agricultor por perto e você pode fazer uma parceria com ele, você cortando a milha para fazer silagem, ou no inverno, em vez de ele plantar trigo ou cevada, e você poder plantar uma aveia para fazer comida para as vacas, é uma opção muito, muito interessante. E é maior ainda se você mesmo é um agricultor também. Então, se a tua área de agricultura não for muito distante da tua área de pecuária, por que não no inverno ou no verão até para fazer um milho úmido? Tem várias opções, né? Sim. Tudo tem que ser bem calculado e bem pensado, mas são opções bem, bem viáveis. E eu acho que no futuro, uma veterinária com um agrônomo, se eles se entenderem bem, eu acho que tem tudo para dar certo, né? Com certeza. Da minha parte é bem tranquilo passar o bastão para eles, já passei um monte de coisa, ficou só essa parte de gestão de pessoas mesmo, que eles pediram para eu ficar mais um pouquinho, porque eu falei, o pai daqui 4 anos aposenta, eu falei, eu vou junto, ou se não antes, não, mãe, espera mais um pouquinho, que gestão de pessoas
Já tenho em vista o meu sucessor ali também para essa parte, mas também não precisa eu me aposentar já. Posso contribuir ainda Pode contribuir bastante. ainda. E assim, como esse é um tema que, né, a gente fala muito, e vocês estão tendo, na verdade, uma sucessão tão rica, né, e de uma forma que está fluindo, que conselho vocês deixariam? Fosse um conselho para o pessoal aí que tem um sucessor, mas para ele, uma forma dele conduzir aí para ter esse sucesso também. O meu ponto de vista é assim, tudo aquilo que você faz com amor, eles estão observando o que você faz e filhos costumam copiar muito isso. Então, se você chega sempre reclamando, porque tem que levantar de madrugada, porque tá frio, porque tá chovendo, só escapa a vaca de noite. Diariamente, não que você nunca possa falar nada, mas diariamente essa reclamação e sempre reclamando, isso afeta, desestimula eles. E outra coisa também que quando os filhos vêm para trabalhar, você já tem que dando carta branca para eles, para várias situações, para eles se sentirem valorizados e também já deixar certo essa questão de salário para eles, deles terem a renda deles também. Sim. Isso é muito importante, né? Eu acho que também poderia, devagarzinho, passando cada vez mais responsabilidade para eles, né? Porque ninguém vai ser uma pessoa responsável se ele não ganha a oportunidade de tomar decisões, né? Então, devagarzinho, você vai cada vez soltando um pouquinho mais as rédeas e deixando eles que decidam. Tem que confiar. Não assim de uma vez abruptamente, não. Daqui para hoje em diante você se vira. Ele tem que ir devagarzinho e ir adquirindo autoconfiança e ver como é que funcionam as coisas. Sim, com certeza. Parabéns por essa sessão. Obrigada. Obrigado. E, seu Marinos, a gente sabe que o senhor também é um excelente agricultor, né? Você tem certeza disso? Tenho, o capricho do seu trabalho é visível. Tá. Seu Marinos, como que o senhor faz para conciliar? Conta um pouco para nós. Tem a pecuária, tem a agricultura. Como que é isso no dia a dia? Geralmente, quando você gosta de fazer as coisas, você faz bem feito. Eu sempre digo, sempre faça aquilo que você gosta de fazer. Porque você vai fazer com vontade, vai fazer com esmero. Uma coisa, tá certo que dentro de uma propriedade você tem vários quesitos. Tem coisas que você menos gosta de fazer, geralmente você deixa para fazer por último, né? Então, as coisas que você mais gosta de fazer, você faz primeiro, e as coisas menos prazerosas você deixa. Mas eu sempre digo para todo mundo, faça primeiro as coisas ruins, que daí só fica coisa boa, você fica tão joia, né? Mas não é fácil. Mas é aquela questão, o que você gosta de fazer, você faz com capricho e fazendo com capricho. Lógico, a gente é totalmente dependente do clima. Eu sempre digo, faça o melhor possível, que aí você fez a tua parte. Daí, se Deus ainda te abençoa com um clima favorável, fecha o pacote. Agora, se você faz mal feito, nem com clima bom não há jeito, né, de dar certo. Então, plantio com capricho, se você planta mal plantado, não tem muito mais o que corrigir, né? Então, plantio bem caprichoso, todas as etapas que vêm em seguida, fazendo com amor, investir, em pessoas, maquinário. Hoje em dia temos cada vez mais máquinas mais modernas. Apesar que eu digo que a agricultura é muito, mas muito mais fácil do que pecuária. Pecuária são muito mais aspectos a você ficar de olho, né? E tá certo que os dois são seres vivos, mas um é animal e outro é vegetal. O vegetal nunca reclama, o animal ele reclama, mas tem que entender a língua dele, você vai entender. Mas as duas coisas têm a ver com vida e vida em geral. Você tratando bem uma planta, ele vai te responder. Uma vaca também. Eu sempre digo para os funcionários também. Falei, quem que paga vocês? O senhor? Eu falei, não sou eu não, são elas. Você tratando bem delas, elas vão te retribuir com mais leite, com mais produção, com mais resultado. E aí é só a minha mão que está repassando isso para vocês. Mas são elas que produzem. E vocês tratando bem delas, vai melhorar para vocês também. Então, tratem bem dessas vacas, que dali que vem o resultado e vem o recurso. Né? E até porque se a gente não trata bem delas, o resultado vem no tanque, né? No tanque, e em saúde, em bem-estar, em tudo, né? Tudo vai. É que nem, por exemplo, você tem, às vezes, uma média boa, mas você tem uma gordura mais baixa que uma proteína. Até pode parecer, não, isso é só uma gordura invertida.
Mas os problemas que isso traz, com fertilidade baixa, com problema de casco, um monte de coisas vem atrás. Então, às vezes, na hora que começa isso, você não vê. Mas depois vem. Depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, e dá muito mais serviço você ajeitar nos trilhos de novo, né? Sim. Então, é uma percepção. E isso eu vejo muita mão da assistência técnica da cooperativa. Não é pela gente, nós não podemos, nossa, eu sou bom nem nada. Todo mundo junto, fazendo a mesma coisa, um dando a mão para a outra, isso fortalece. E a Capal investe muito em aprimoramento, assistência técnica. A Capal é a cooperativa que acho que mais tem pequenos produtores. Às vezes, eu fico meio assim, poxa vida, será que tem futuro para o pequeno produtor? Para muito pequeno, talvez não, mas um produtor que tenha 10, 15, 20 vacas e queira crescer, ele tendo possibilidade, assistência ele recebe. E a gente nunca pode esquecer, eu já fui um pequeno produtor. E não é porque hoje eu sou um produtor maior que, não, agora eu não preciso mais da cooperativa, agora eu me viro, eu vou comprar meu caroço de algodão, eu vou comprar minha ração, meu concentrado, consigo um preço melhor. A cooperativa sempre esteve junto com o pequeno e com o grande. Então, acho que tem que caminhar junto, o pequeno, o grande, o médio, todo mundo caminhando junto, você já tem a ganhar. Sim. Eu rodo bastante o Paraná, né? E visito também muitos produtores pequenos mesmo, de outras regiões, por exemplo, oeste do Paraná, sudoeste do Paraná. E o que eu vejo de grande diferença é que muitas vezes é muito difícil de chegar uma informação de qualidade no pequeno produtor que não é da região que nós estamos. Porque aqui a gente tem muito, de fato, o apoio da cooperativa. Igual o senhor falou, tem técnico, tem o agrônomo, tem o veterinário. Eles vão, fazem palestra, fazem dia de campo, fazem várias coisas para a informação de fato chegar. Mas dependendo da região que a gente está, a informação não chega. E às vezes até por isso que muitos produtores saem da atividade. Às vezes por uma simples falta de informação, né? É isso na questão técnica e assistência técnica. Mas também, tipo, o leite, você entregando via cooperativa, no nosso caso, pool de leite, você só tem a ganhar. Você fortalece, você tem um volume maior, você consegue um preço melhor do que cada um procurar um laticínio. Não, eu quero o laticínio, porque o laticínio, ele te escolhe, né? Não, você é um produtor grande, não, vamos pagar um pouco mais. Aquele que é menor, geralmente ele ganha menos. Mesmo ele tendo gordura, proteína mais alta, o laticínio, ele age, é um sistema capitalista. Então, ele vai pagar melhor para aquele que ele achar, não, esse me serve, principalmente na hora que o comércio está bom, está tendo bastante procura, e na hora que o mercado inverte e o preço cai, aquele produtor que veio por último, ou aquele que ele acha que não me serve, e coisa, eles tiram fora. Então, todo o sistema cooperativista é mais justo, eu acho. Na aquisição dos teus insumos e coisa nada, o cooperativo consegue comprar por preços melhores. A venda do teu leite consegue agregar valor. Então, tem uma série de fatores. Eu não digo que aqui a cooperativa acerta 100%. Ninguém acerta 100%. Mas ninguém erra porque quer. Todo mundo está trabalhando para fazer o melhor possível. E isso é na cooperativa, isso é na propriedade, é o funcionário. Acho que todo mundo tendo esse foco de eu fazer o melhor possível, acho que nós estamos no caminho certo. Com certeza. E, seu Marinos, a gente sabe que o preço do leite, por exemplo, ele vai sempre sofrer alterações, né? Pelo menos até mudar algumas coisas, alguns incentivos políticos, principalmente, a gente sempre vai ter algumas mudanças de preço do leite. Como que vocês acham que isso reduziria para o produtor? Por exemplo, que medidas que o produtor teria que olhar, dar mais foco, para passar por esses momentos de uma forma mais branda? Não é fácil. É que se você não se cuidar numa época de bonança e você investir muito e pensar que sempre vai continuar muito bom, você está enganado, porque o mercado já mostrou no passado que sempre foi isso, né? Teve altas e baixas. Então, você tem que tentar se fortalecer para aguentar os períodos de baixa. Isso financeiramente, de toda que maneira, tendo alimentação suficiente, não ser dependente de ter que comprar comida de terceiro nem nada, tentar ser o mais eficiente e financeiramente mais independente possível. Lógico, você às vezes tem que fazer um investimento grande, você tem que recorrer a banco ou parcelar a compra de um barracão, tem várias maneiras de você fazer, mas sempre com o pé bem no chão, porque se você der uma descuidada, o mercado não perdoa ninguém. Exatamente.
E a gente já falou um pouquinho da parte de qualidade do leite, mas vamos falar um pouquinho da parte de biosseguridade, né? De higiene, de rotina de ordenha, que eu sei que vocês fazem todo o procedimento lá bem certinho. Se vocês possuem hoje protocolos fixos, se, né? Como que é hoje que vocês fazem? Sim, nós temos vários protocolos e queremos aumentar mais ainda. Protocolos de trabalho, o que tem que ser feito toda semana, máquina, manutenção, tem um monte de coisa ainda para melhorar, mas estamos sempre aprimorando, né? Mas a gente também participa do BPA, onde já tem uma série de itens que você tem que seguir. E você seguindo isso, você já está, digamos, 95%, quase 100% dentro das... Porque tudo vem também de normas da parte ambiental, normas de biosseguridade, está tudo envolvido. E isso não atrapalha, isso acho que só ajuda. Ah, tem uma outra coisa que, puxa vida, isso é exagerado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Para que isso? Ah, não me custa muito, por que não? Mas a grande maioria das coisas que eles exigem só te fortalece. É igual descartar leite com antibiótico. É muito mais fácil você pôr isso num caderno, ver bem certinho, essa vaca foi tratada tantos dias, já marca, né, quando que ela vai poder voltar para o leite. Então, são coisas assim, até para facilitar a vida do funcionário e para o gerente também, ele ter mais facilidade de controle. Então, não é tão difícil, mas é um pouco chato, sim, porque você tem que estar sempre bem atento. Sim. E o Brasil é campeão em normas e coisa lá, né? Ainda bem que nem todas as normas e exigências são cobradas, porque tem coisas que são muito exageradas, né? Sim. Mas na grande maioria a gente consegue seguir o que é necessário. Tem algumas coisas, sempre tem coisas para melhorar, né? Isso, se a gente achar, não, agora eu tô bem, não, você tá bem, mas consegue sempre melhorar. Você sempre tem que almejar o melhor possível, né? Com certeza. Patrícia, eu sei que você trabalha, né, na pecuária de forma ativa e com a presença da mulher, né? Sendo mulher, trabalhando, estando junto com os seus marinos. Conta um pouquinho para nós de como que é esse trabalho, como que você vê também a presença da mulher hoje em dia na pecuária. Fundamental. É que a presença da mulher, toda essa parte mais... O homem é muito racional, né? E mulher dizem que é mais emocional, eu concordo. Então, a mulher fica com essa parte mais... talvez mais delicada, de parte de organização. A mulher tem um olhar para uma pessoa quando ela não tá bem. Então, eu acho que daí isso complementa. Então, eu acho que é fundamental por causa disso. As visões são diferentes, mas se complementam. Ótimo. E aí, seu marido? Concordo, 100%. Ai deles se não concordar. Se fosse para eu assumir o RH, nossa, ia ser um fiasco. Não é a minha área. Não ia dar certo, né, seu marido? Gente, e assim, ó, vocês estão há muito tempo trabalhando, né, nessa área. Seu marido nos contou uma história lá que eu nem sabia dessa história aí, de quando começou tudo, os pais do senhor estavam aqui. Mas qual foram as tecnologias? O que vocês viram de avanços ao longo desse tempo que daria para deixar aqui para nós? Que mais impactou vocês, por exemplo? Pergunta difícil. Teve tantos avanços e tão acelerados. Muitos, ainda tem coisa vindo que a gente nem, tipo leite robotizado, nós não temos, mas está nos planos no futuro, porque conseguir pessoas que venham de madrugada ordenhar está cada vez mais difícil. Isso porque nossa propriedade é perto da cidade, isso ainda ajuda. Quem está muito longe fica mais difícil ainda. Então tem muitas coisas ainda para... E está vindo muita novidade, né? E isso também eu vejo que, lógico, cada um pode procurar. Hoje em dia a internet está cheia, está recheada de coisas. Você pode procurar um monte de coisa, mas tem um monte de coisa também que às vezes não te serve. Tá ali, mas o custo-benefício não é interessante. E na assistência da cooperativa, eu vejo que muitas coisas já são filtradas, já vem filtrada para a gente. Não, isso aqui é interessante a gente trabalhar, isso aqui já não é. Eu já tive uma vez uma proposta, isso foi muitos anos atrás, uma empresa veio me oferecer calcário, o que era? Calcário líquido. Isso você aplicava com pulverizador. Vinha com nanotecnologia. Só que ele era mais caro por hectare do que calcário físico, o calcário em pó, granulado. Aí eu fiquei meio assim, falei, nossa, esse milagre é bem grande, né? Aí perguntei para a pessoa, mas a Fundação ABC já fez essa experiência, já efetivou o trabalho e deu resultado?
mas você está falando que agora a assistência técnica, eu falei, isso é um negócio comprovado. Eu falei, não, mas se a Fundação ABC não testou, eu não vou ser eu que vou testar. Então deixa quieto. Daí a pessoa até não gostou, ficou brabo comigo. E daí, anos depois, eu vim saber que daí, de tanto que eles insistiram para a Fundação ABC fazer essa experiência, a Fundação ABC fez. E o que foi o resultado? Não apresentou resultado nenhum. Não tinha efetividade nenhuma de diminuir o pH do solo. De aumentar o pH do solo, desculpa. E então não tinha efeito nenhum, ele era mais caro. E na verdade foi... E daí, às vezes, se não tem a Fundação ABC na parte agrícola e também um pouco na parte pecuária, não tem assistência técnica cooperativa, se cada produtor tiver que fazer testes e coisa com medicamentos, com produtos, poxa vida, quanto de dinheiro você deixa de ganhar ou perde? Né? Então, tecnologias novas vêm e eu vejo o leite robotizado é uma questão muito, muito joia, porque você vai ficar menos dependente de mão de obra. Lógico que nunca você fica sem, sempre tem as pessoas que vão ter que controlar as máquinas, os robôs, e você tem que trazer os animais que não passaram pelo robô, mas pelo menos se aumenta a qualidade de vida. Não precisa vir tão cedo de manhã. Então, tem várias coisas que você melhora na prática do dia a dia. Mas, infelizmente, na pecuária de leite, a gente ainda continua sendo bem dependente. Lógico, a gente está vendo que vem cada vez mais robôs para fazer de tudo que é coisa, na alimentação, tudo. Eu ainda não vejo amanhã depois um robozinho estar ensinando uma vaca, mas sei lá, daqui a 5 anos aparece isso também, o robô que ensina a vaca, não sei, tudo pode acontecer. A tecnologia é importante e cada vez mais ela está fazendo parte, porém você não consegue acompanhar, porque é muita novidade uma em cima da outra. E com relação ao leite, é tudo muito caro, né? Sim. Então nessa parte tem que ir devagar, na parte do robô, né? Sim, tem que medir também, né? É um custo muito alto. Eu sempre vejo também, eu vejo algumas propriedades que têm leite robotizado e muitas vezes eles não estão nos prêmios de qualidade do leite. Falo, puxa, mas por que não? O robô tinha que ser totalmente eficiente, né? Ele detecta pela condutividade do leite que um quarto está com a condutividade mais alta. Ele poderia descartar esse leite. Às vezes o olho do ser humano, puxa vida, não viu que aquele leite é mais aguado, coisa, vai para o tanque. Daí depois, na ordenha seguinte, puxa vida, tá tudo duro o quarto, tá enfebrado. Aí já foi um leite de não tão boa qualidade, foi para o tanque. E eu imaginava que o robô ia detectar e já ia... Alguma coisa nesse processo ainda tá um pouco falha, eu acho, não sei. E eu acho que também muita coisa ainda depende do olhar do dono, né? De como também o dono conduz, né? É como que fazer a gestão nas propriedades, porque eu vejo, por exemplo, que vocês têm uma gestão muito alinhada. E às vezes você tem a tecnologia, mas você não consegue uma gestão alinhada. E aí, às vezes, você está usando a tecnologia de forma ineficiente, né? Você poderia estar potencializando muito mais ela, mas você não consegue, porque outros processos que talvez antes da tecnologia deveriam estar alinhados, mas não se alinhou, e aí acaba que não tem essa união, né, de tecnologia e gestão e rotina e constância. Verdade. Igual hoje em dia a gente usa, todos os animais são genotipados. Então o bezerrinho se coleta ali, com 1 mês até 6 meses, a gente faz 2 vezes por ano, coleta o material, é levado para o laboratório, você tem um mapa genômico igual de um touro provado. Mas essa tecnologia serve para mim, eu sei quais são os animais melhores nesse quesito, naquele quesito, e a gente vai trabalhar em cima para tentar melhorar todos os animais. É quase como usar a agricultura de precisão. O que se faz na agricultura de precisão? Aquelas áreas piores, que você sabe que tem fatores limitantes na produção, você vai tentar melhorar. E aquela área que está muito boa, você não vai pôr tanto fertilizante, tanta coisa, porque já está muito bom. Então, você não vai desperdiçar aquilo que você colocaria a mais na parte que já está boa, você vai colocar naquela parte mais ruim para tentar equilibrar. Com genoma, você pode usar isso também para tentar equalizar os animais. Há um tempo, nós estamos agora tendo que vender animais, que nós chegamos no limite onde a gente queria chegar. Só que agora... Eu faço o genoma, então o comprador, sabendo que tem, ele vai querer ver os mapas genômicos dos animais. Pô, mas daí ele escolhe os melhores animais, mas daí eu vou ficar só com os piores. Apesar que a diferença entre o melhor e o pior não é tão grande, mas você também tem que, às vezes, não, mas tá bom, você vai levar os 10 melhores animais, mas leva um pouquinho pior também, né? Não fica só com os melhores. Isso aí, seu marido.
Ele é terrível. Faz parte. E assim, ó, tantos anos dedicado à pecuária e à agricultura também, o que ainda motiva vocês a continuar inovando, a continuar buscando novas tecnologias? Acho que é muito simples, gostar do que faz. Se você gosta do que faz, sempre quer mais informação, quer melhorar, é um conjunto de coisas tudo voltados para aquilo que se trabalha e você quer aprimorar isso, aumentar a tecnologia, aumentar conhecimento, para o grupo todo se beneficiar, todo mundo melhorar. Gostar do que faz e a sucessão. Isso Acho aí. que motiva É. muito. Né? Apesar que eu às vezes brinco com os filhos, quem me garante, ou quem me diz que eu tenho que deixar tudo isso para vocês? Eu posso de repente querer gastar tudo? Não, tudo que tem aqui, vamos gastar agora. Quer ajuda para gastar? E vocês que se virem e começar do zero de novo. Mas é só uma brincadeira. O Neto e a Kelly, uma hora dessa, estão preocupados. Olha que eles escutarem isso, não sei não. Vai que essa ideia pega. Vão conhecer o mundo, daqui a pouco sumiram no mapa. Então. Mas obrigado por terem aceito o convite, foi uma conversa muito boa, gostei demais, queria muito que vocês viessem, que bom que vocês vieram. E assim, ó, frase final, para deixar para o pessoal, seja ela ligada à pecuária, seja frase da vida, o que vocês deixariam de mensagem final? Uma frase que eu uso bastante lá na propriedade, não é minha, tá? É do Cortella. Capricho fazer o teu melhor, ainda que você não tenha condições de fazer melhor ainda. Ou seja, não tem desculpa para fazer mal feito. Isso aí. Que linda essa frase. Muito bom. E isso é para tudo, né? Para tudo. Para a vida. Eu ainda estou imaginando o que falar aqui. Você falou quase tudo. Então... Gosto, né? Ficou bom para você. Mas às vezes isso o Eric, o presidente da Capal, falou algumas vezes que é uma frase, não é que seja a frase assim que é mais, mas um ex-presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, falou para uma plateia muito grande: não me questione o que o país pode fazer por vocês, questione o que eu posso fazer pelo país, para melhorar o país. Então, se você se coloca no lugar de o que eu posso melhorar para os demais que estão à minha volta melhorar, acho que é muito melhor do que você exigir dos outros que façam o melhor para você. Se você fizer o melhor, provavelmente os outros também vão se espelhar em você. Isso, pelo menos eu vejo, de pais para filhos. Filhos não olham também o que você fala, mas olham muito mais para aquilo que você faz. Você pode falar, eu sempre digo, você pode falar 1000 palavras muito lindas, mas fazer tudo feio não é coerente, né? Então, as tuas ações têm que espelhar aquilo que você o que você quer ser, o que você quer passar para frente. Ótimo, frase inspiradora, hein? E muito acima bom. De tudo também a gente ter fé em Deus, né? Orar e agradecer, principalmente agradecer todos os dias. É o mais importante, né? Sim. Que nós aqui não somos donos de nada, somos só mordomos. Sim. O dia que a gente for, a gente deixa ou para filhos ou para outra coisa, mas nunca ter a ideia, não, isso aqui é eu que fiz, eu sou o cara, eu sou bom. Lógico que você pode ser uma pessoa boa, com bons resultados, mas sem ter saúde, sem ter o intelecto, que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. E se Ele não te dá saúde, Ele não te dá as possibilidades, você não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada. Acho que isso é o primordial, é o mais... Né? Se você tem isso sempre em mente, que é Ele que manda e nós só temos que seguir a vontade dEle, a gente chega longe, né? Chega longe. E também tem as parcerias, né? Sim. Não foi falado das parcerias. Com certeza, as parcerias ajudam muito a gente, né? A impulsionar cada vez mais nós, né? Os nossos negócios. E tem, como é que eu digo? Tem muitas empresas que trabalham junto com a Capal, fora da Capal, através da Capal, ou não precisa ser Capal, pode ser qualquer cooperativa, que venha somar. Sim.
E às vezes você tem que dar uma pena. Tem certas empresas que te oferecem produto que eu já experimentei muita coisa nessa vida que, poxa vida, não foi aquilo que me falaram que ia acontecer. Eu sempre digo, quando alguém me oferece uma coisa, eu tenho certeza que você que vende vai ter resultado com isso. Que você vai pôr a tua margem e vai vender. Agora, se eu vou ter o resultado que você diz que eu vou ter, Aí é diferente, né? é diferente, nem sempre. Sim. Mas eu sempre também digo, parceria é bom quando é bom para os dois lados. Uma parceria, quando é muito bom para um lado, é sinal que para o outro lado não é tão bom assim, ou chega até a ser ruim. Os dois têm que ganhar, né? Tem que ser um ganha-ganha. Com certeza. É. Mais uma vez, muito obrigada por terem vindo. Agradeço muito mais do que você pode me agradecer. Foi um prazer muito grande poder passar alguma informação para vocês. Eu espero que isso possa ajudar ou até servir para uma pessoa que está recém começada na atividade, porque a gente sabe que é uma atividade muito, mas muito importante na cadeia produtiva do Paraná, do Brasil. A gente acha uma pena que vem tanto leite importado, sem ser taxado, muitas vezes com subsídios que nós não temos, que no Brasil não se tem subsídio em nada, é tudo no peito, na raça e na vontade, com bastante impostos, uma carga tributária muito alta, com uma insegurança jurídica muito grande, com possibilidades de invasão de terra e uma série de coisas que às vezes não te deixam dormir tranquilamente, mas você tem que pôr nas mãos de Deus e orar para Ele te cuidar, Ele te guardar, essas coisas piores não acontecer. Mas a gente fica feliz que ainda sempre tem novas pessoas, novas famílias que não largam do trabalho, da atividade de leiteria, e pessoas ainda começando do zero e interessados, e é uma, como é que se diz? Me fugiu a palavra agora, mas é uma... poxa vida, agora no finalzinho eu vou... como é que eu digo isso? Me fugiu a palavra agora. Mas é uma questão assim que, pela motivação das pessoas ainda quererem começar, é um motivo... Desafio? É um desafio muito grande, porque começar do zero, a gente sabe que na área de pecuária de leite é um investimento muito alto, né? Não basta você ter um pedaço de terra, até você pôr lá um barracão, um tanque de leite, sal de ordenha, um monte de quesitos. Sim. É muito mais custoso do que você entrar na agricultura. Apesar que o preço da terra também tá um absurdo hoje em dia, às vezes você pensa, poxa vida, um alqueire de terra vale X. Será que é melhor eu continuar? Será que não é melhor eu vender tudo e fazer dinheiro e viver de juros, sei lá o quê? Esses são só pensamentos... A leiteria vai ser sempre desafiador, então não tem como. Só é uma pena que não é valorizado o produtor rural. E o nosso objetivo é esse mesmo, é mostrar que nós estamos numa região muito forte, né, num polo muito forte, uma das principais bacias leiteiras, e que não é valorizado de fato, mas que por trás disso tem muito investimento, tem muito trabalho, tem muita história, tem famílias, né? A gente está vendo muitas sucessões acontecer, então existe essa continuidade, igual o seu Marino falou, tem produtor novo querendo vir, mas o que a gente quer mesmo é esse olhar com maior dedicação para o setor que entrega muito para todas as famílias brasileiras. Sim, né? Gera muita mão de obra, né? Gera muito emprego. Muito emprego, então é uma cadeia bem ampla, onde tem muitas pessoas dependendo disso. Isso a nível... na propriedade e fora da propriedade também, tem os agregados, os fornecedores, uma série de coisas. Então, se a gente for por tudo na ponta, a quantidade de pessoas que dependem disso, cada propriedade rural que fecha, não são só aquelas pessoas que estão ali, são outras pessoas também que deixam de... Sim, que deixam de estar, né? É um círculo virtuoso. Sim, um círculo virtuoso. Pessoal, se você, assim como nós, também quer incentivar a pecuária de leite, o agro brasileiro, compartilhe esse episódio. Siga também o Nota do Leite no Instagram, no Spotify e no YouTube, o Nota do Leite Podcast. E até o próximo episódio.